8 horas mais 5 minutos. A partir desta sexta-feira, a lei que proíbe o consumo de bebidas alcoólicas em vias públicas da meia-noite às 7 horas da manhã entra em vigor. O projeto de lei substitutivo número 4 de 2022, que alterou a lei complementar 9.397 de 2022, foi aprovado pela Câmara de Vereadores em dezembro do ano passado e sancionada poucos dias depois. O prazo para a legislação entra em vigor para entrar em vigor foi de 60 dias, se passa a valer então a partir do carnaval deste ano. Agora, de acordo com o texto que divide opiniões na cidade, é proibido beber em locais como ruas, avenidas, praças, calçadas, ciclovias, pontes, passagens e viadutos. Também é proibido som alto fora dos carros, em movimento, parados ou estacionados. No entanto, em casos de eventos promovidos pelo poder público, como a Calorada Segura, a legislação não será aplicada. E nós estamos recebendo aqui no estúdio o autor da lei, o vereador e policial federal aposentado Getúlio de Vargas, do Partido Republicanos. Muito bom dia, vereador. Seja muito bem-vindo ao Bom Dia Cidade. Bom dia a todos, em especial, né, aos ouvintes do Bom Dia Cidade, e agradecer desde já, né, a oportunidade de trazer esse assunto à baila, de tentar dirimir dúvidas que ainda possam existir, para que sim, né, a partir de hoje que a legislação entrou em vigor, se possa alcançar aqueles objetivos para os quais a lei foi criada, né? Porque toda lei, ela tem que ter um propósito, ela tem que ter uma finalidade. E o propósito e a finalidade da lei tem que ser sempre o bem-estar da sociedade, o bem-estar da população. Ela tem que trazer ganhos para a população. E foi com essa finalidade, provocado por inúmeras pessoas do povo, provocado por servidores públicos da segurança pública, dos setores da fiscalização municipal, que a gente se enganjou em propor essa lei. Saímos para a pesquisa, fizemos um trabalho muito forte em termos de buscar informações de onde já existia leis similares no estado do Rio Grande do Sul, né? Nos outros estados da federação, bem como em outros países, né? E a gente teve oportunidade de viver um período fora do país, na época da polícia, que trabalhávamos na Polícia Federal, tínhamos essa experiência e chegamos à conclusão que havia um momento, que havia a necessidade, havia um momento de a gente trabalhar esse assunto, sabendo sim que é um assunto complexo, que é uma questão complexa, que mexe com costumes, né, com costumes arraizados, né, com uma cultura arraizada nos costumes de nossa cidade e do nosso povo, mas sim, com muita sensibilidade, com muita responsabilidade, enfrentamos a situação e hoje é uma lei. E eu digo assim, né, que ao legislador cabe legislar, fazer leis que beneficiem a população, o desenvolvimento de uma cidade. Ao Poder Executivo cabe executar a lei, né? Ao Poder Judiciário, o Ministério Público faz a obrigação de fazer cumprir a lei. E aí volta ao legislador depois fiscalizar também o cumprimento da lei. Então, a partir desse momento, o trabalho do vereador, né, o trabalho do vereador é sim cobrar do Poder Executivo, né, cobrar com seriedade, cobrar com sabendo das dificuldades, mas cobrar, né, que se faça cumprir a lei para que não se torne mais uma lei de gaveta, né? Nesse ponto, vereador, muito se falou sobre se a prefeitura teria ou não condições de justamente cobrar, fiscalizar. O senhor acredita que realmente a prefeitura vai ter esse poder de fiscalizar o cumprimento da lei? Existem cidades, como eu falei, que já essa lei vige
E a gente foi buscar o que deu certo, o que deu errado, o que teve que ser, né, melhorado, entende? Agora, a obrigação do poder público, então é o seguinte, então vamos revogar o Código Penal, porque existe uma lei que diz que não pode matar, e todo dia matam gente porque o poder público não tem condições de fiscalizar tudo. Existe lei que o estupro é crime. Existem tantas previsões legais, né? E que o Estado, quando eu falo Estado, eu falo no ente público, ele não consegue estar 24 horas em todos os lugares. Eu seria ingênuo, né? Seria ingênuo e estaria aqui falando bobagem se eu acreditasse que o poder público municipal, a fiscalização, poderia fiscalizar uma cidade com 300 mil habitantes. É claro que tem as dificuldades. Agora, a lei tem um objetivo. A lei, ela é direcionada para aqueles eventos que atrapalham a vida das pessoas, para aqueles eventos que atrapalham as pessoas que querem dormir, para aqueles eventos que atrapalham as pessoas que são enfermas, que são doentes e não conseguem o momento de descanso tanto necessário para a saúde. Para aquele momento daquele estudante, e Santa Maria é uma cidade universitária, e eu me orgulho muito disso. Estou aqui há quase 20 anos. Eu morava lá em 3 de Maio, era menino e já sonhava em morar em Santa Maria. Eu me orgulho disso. Ela é uma cidade, mas o universitário, eu não acredito no universitário que faz festa de segunda a segunda. Eu não acredito no universitário que vai se formar engenheiro, que vai se formar médico, que vai se formar advogado, que vai se formar jornalista, que faz festa de segunda a segunda. E temos as questões também da vigilância sanitária. Eu não posso acreditar que uma empresa multinacional não olhe para uma cidade quando ela vem investir numa cidade. A gente fala muito em emprego, a gente fala muito que Santa Maria é uma formadora de mão de obra qualificada, mas que todos se formam e vão embora daqui, porque aqui empresas não se instalam, e por vários motivos. É claro que não é só por causa da bagunça na rua, não é só por isso, mas é um dos motivos, porque uma empresa, quando ela olha para a cidade que ela vai se instalar, com objetivo, sim, econômico, porque toda empresa tem seu objetivo econômico, mas ela olha se tem bons colégios, ela olha como é que é a questão da segurança pública, ela olha o contexto da cidade para que ela possa se instalar na cidade, para que ela possa trazer os diretores dela, os funcionários dela, enfim, que ela possa viver a vida dela. Então tudo isso, o poder público tem que criar as condições de poder fiscalizar. É um desafio, mas que o poder público existe para isso. O poder público existe para solucionar problemas. E nós, como vereadores, não estamos para criar problemas. Nós estamos para trazer as questões da cidade e ajudar nas soluções dos problemas. Vereador, quando proposta a lei, ela dividiu muito opiniões, né? Muitos comentários favoráveis, outros contrários, e ainda gera uma certa dúvida na população, pelos comentários, principalmente nas redes sociais, quando anunciada então a lei que entraria em vigor. Agora, recentemente, mas ela está entrando no carnaval em virtude do prazo legal desde a sua sanção. Num primeiro momento, ela vai ser apenas num formato mais educativo, né? Que ela irá orientar as pessoas que forem abordadas com bebidas. Não haverá uma punição ainda. Mas muitas pessoas ainda acreditam que a lei, ela vale apenas para o carnaval. Não, ela é uma lei que ela passa a valer a partir de hoje, podemos dizer assim, para sempre. Até ela ser revogada novamente, ter alguma emenda na lei, né? Mas ela começa a valer hoje, não é apenas para o carnaval. É importante esclarecer, porque tem aquelas pessoas que não entendem e tem aquelas pessoas que não querem entender, né? Tem pessoas que não querem entender, tem pessoas que se fixam numa posição, e toda posição deve ser respeitada. Nós vivemos num processo de democracia, queiram ou não queiram, né? Queiram ou não queiram, e em nenhum momento se passou, eu sinceramente, eu fui surpreendido, porque eu na minha, né, porque eu fui na prefeitura para receber a lei sancionada no dia 19. Então, para mim, a lei tinha sido 19 de dezembro. 19 de dezembro. Sim. Né?
E eu não fiz o cálculo exatamente quando a gente foi trabalhar isso, né, com a comunicação do meu gabinete, né, com o meu gabinete, eu disse, mas vence dia 17, passa dia 17 é sexta-feira de carnaval. É 60 dias, o corpo da lei diz que ela tem que entrar em vigor em 60 dias. É bom, é ruim entrar em 20 de carnaval? Eu acredito que não, que cria uma dificuldade. Essa seria a nossa dúvida. Ela ainda não entrou, ela vai entrar na meia-noite de hoje. Ou ela já entrou? Já entrou, dia 17. Ontem, quando virou meia-noite agora. Hoje ela já está... Até às 7 da manhã. Até às 7 da manhã ela já vigiu. Era essa a dúvida interna aqui. Então o que acontece? Ela já entrou em vigor, ela é uma norma obrigatória. O que há uma previsão? Dos 4 serão 6 meses a partir da sanção e da publicação, então os próximos 4 meses não aplicar a multa pecuniária. A multa pecuniária, porque existe uma previsão que se socorre do Código de Postura, né, do valor pecuniário, que é são os mesmos valores previstos no Código de Postura. Mas a lei já está em vigor, sim. Agora, como que os órgãos fiscalizadores vão instrumentalizar, né, essa fiscalização? Qual é que vai ser os procedimentos deles? Como é que eles vão agir perante a população? Isso é de ordem interna, né? Isso não é papel do legislador, do vereador dizer como é que deve ter abordagem, como é que deve... Tomei conhecimento que ontem houve uma reunião no CIOSP com os órgãos envolvidos, né? Para tratar desse assunto, né? A gente não participou para tratar desse assunto. Que é justamente a fiscalização em si. Porque eu voltando ao que eu falei anteriormente, o propósito da lei é o sossego público. Agora nós não podemos negar que o consumo de bebida alcoólica por um grande número de pessoas num determinado local, ele é vetor, sim, de várias atitudes, de várias condutas, inclusive no que diz respeito à questão segurança pública. Nós temos tido episódios, né, já de anos, já que vem lá de trás, e agora recentemente tivemos mais um episódio, e mais recentemente, ainda ontem, faleceu um menino que foi esfaqueado ali na Duque de Caxias, que isso ali, o vetor daquilo ali é a bebida alcoólica de madrugada. E outras drogas, sim. E muitas pessoas tocam no assunto de que, mas agora maconha não é proibido, mas bebida é proibido na madrugada. Não. O consumo de maconha ainda é proibido no Brasil. Entende? Então não é que não seja proibido, mas daí que vem essa questão. Vem cá, até que ponto se tem condições de fazer cumprir a lei, de se fiscalizar. O trabalho do legislador, o trabalho do vereador, o trabalho de uma pessoa que é representante da população, que foi escolhida para ser representante da população, ela tem que se preocupar com toda a população. Mas ela tem que se preocupar com a maioria da população. Então, eu propus uma lei que eu entendo que compreende os interesses da maioria da população. Agora, sei que vai ter insatisfeitos, e sei que vai ter gente contrária, e sei que tem pessoas públicas, porque se não tivesse gente contrária, não teriam vereadores que não teriam votado contrário. Claro. E teve vereadores que votaram contrário. É democracia. Então, é da democracia, é do processo legislativo. E a gente tem que aceitar. Claro. Como o senhor recebeu assim, muitos comentários em redes sociais dizendo que a partir do decreto de lei, entenderam que a cidade, que é uma cidade que recebe estudantes de vários locais do país, não estaria tratando muito bem esse estudante ao propor essa lei. Como é que o senhor lida com esse tipo de comentários? Com muita tranquilidade. Mas com muita tranquilidade. Porque eu vivi a vida. Eu trabalhei 42 anos na Polícia Federal. A Polícia Federal me deu a oportunidade de conhecer todas as capitais brasileiras, muitas cidades do interior do Brasil e muitas cidades fora do país. Quando dizem isso, então é o seguinte: quando fizeram a lei na Cidade Baixa,
Porto Alegre é uma cidade universitária também? Ou não tem universidade em Porto Alegre? Muitas. Passo Fundo é uma cidade universitária também? Ou não tem universidade em Passo Fundo? Maringá é uma cidade universitária. Londrina é uma cidade. Maringá são cidades universitárias, né? E eu acho que não procede isso. Inclusive, comentários infelizes de que o objetivo da lei era criminalizar e discriminar com menos poder aquisitivo, isso. Eu encaro com muita tranquilidade, porque eu digo o seguinte, que a gente deve dar satisfação para a consciência da gente. E eu tenho certeza que eu fiz o que era certo fazer. Lutei para isso, foi 1 ano de sofrimento, de muita crítica, de muito desrespeito com minha pessoa, com minha família, com ameaças. Mas graças a Deus, eu fui um cara que, primeiro, se eu quisesse facilidade, eu não tinha sido policial. E segundo, se eu quisesse mais facilidade, eu não tinha sido vereador. Eu não vim para a Câmara de Vereadores para fazer inimigos, mas eu também não vim para fazer amigos. Eu vim para atender, dentro do meu processo legislativo, dentro do meu mandato, os interesses da maioria da comunidade. Então eu estou muito tranquilo quanto a isso, não tenho problema nenhum. Não, a lei é o seguinte, muito pelo contrário. A lei preserva o comerciante, que eu era contra o comércio, que era contra o desenvolvimento de Santa Maria. Mas como é que quando eu trago o consumo para dentro do restaurante, quando eu trago o consumo para dentro do bar, quando eu trago o consumo para dentro da boate, quando eu trago o consumo para os eventos, as pessoas que fazem eventos na cidade, quando eu trago o consumo para dentro desses locais, como é que eu sou contra o desenvolvimento da cidade? Não, eu quero que a minha cidade, e falo minha cidade porque eu considero Santa Maria a minha casa, né? Eu quero que Santa Maria ande de forma organizada. Não é fazer lei e tornar isso aqui não é essa a intenção. Mas tem certas coisas que tem que ser regulamentadas, já que o ser humano não tem. O ser humano, ele não, né? Infelizmente, senão os clubes não precisariam de estatuto. Se o ser humano soubesse viver em sociedade, não precisaria tanto regulamento, tanta lei. Infelizmente é o seguinte, nós seres humanos não sabemos saber até onde vai o nosso direito. Então, quando vê, a gente está invadindo o direito do próximo, invadindo o direito do vizinho, invadindo o direito do nosso amigo ali do lado. Então, quando eu não sei controlar até onde vai meu direito, alguém tem que vir e dizer para mim, teu direito vai até aqui. Então, eu muito tranquilo quanto a essa questão que a lei atenta contra os estudantes de Santa Maria, de jeito nenhum. Vereador, um questionamento aqui, tem uma dúvida, na verdade, um ouvinte, ele coloca assim, na minha opinião, essa lei, ela já começa com fragilidade, porque lei se cumpre, ela já começa com brechas. Na questão, foi na hora que nós estávamos falando sobre que não haverá, no momento, punição, mas isso também existe uma lei que determina que as pessoas não sejam punidas nesse primeiro momento, que sejam apenas orientadas, né? A partir daqui 4 meses, são 6 meses após a lei, que haverá então um rigor mais firme, com punições, com multas para a lei. O que o senhor tem a dizer? Não, esse negócio que não será punido. Primeiro, a lei, ela não nasce com sentido punitivo e não nasce com sentido arrecadatório. A lei nasce com o objetivo de garantir o sossego público daquelas pessoas que querem descansar. A questão da vigilância sanitária, as pessoas não acordarem de manhã e na porta da sua casa existir fezes, existir urina, existir instrumentos utilizados para consumo de droga, existir preservativos de atos sexuais que foram feitos na frente da sua casa. É essa a questão. Então não é que é o seguinte, a partir de hoje, e eu não vou me meter no trabalho da fiscalização, não quero que, né, daqui a pouco estou sendo mal interpretado. A fiscalização, ela vai, sim, se tiver aglomeração e se as pessoas estiverem bebendo depois da meia-noite, a fiscalização vai recolher a bebida. Ela vai recolher a bebida. O que não vai ter? E vai fazer um documento. O que não vai ter é a notificação da multa. Porque daí as pessoas dizem, mas quem não vai pagar a multa? Não, quem não vai pagar a multa vai acabar indo para a dívida ativa do município.
E qual é o valor da multa? A multa em valores assim, eu não tenho exatamente, eu não lembro, mas é o que está no Código de Postura. Posso até... eu tive, há muitos anos, eu trabalhei reserva Yanomami, Surucucu. Hoje está muito em voga por causa dos índios Yanomamis. E eu ia seguido, né, para Venezuela, e tem uma cidadezinha que fica na divisa com BV8 lá em Roma, que se chama, né, Santa Helena. Isso é na Venezuela. Eu estou falando isso de 30 e poucos anos atrás. Se tu jogasse um pedacinho de cigarro no chão, seja turista, seja venezuelano, fosse ele, tu na hora era autuado e na hora tu tinha que recolher a multa. Então tem N exemplos de legislações que foram nesse caminho que deram certo no mundo todo, entende? Agora que parece que aqui em Santa Maria né, não pode. Então, pode sim, e vai dar certo se Deus quiser. Então já está valendo a lei a partir desde a meia-noite, né, de hoje, de 16 para 17, quem for pego em via pública consumindo bebida alcoólica será sim autuado, será neste primeiro momento orientado. Mas terá a bebida apreendida, haverá um termo circunstanciado, vai fazer um TAC ali para a pessoa vai ter uma notificação. Ela vai ter assim, ela não vai ficar com a multa, ela vai, claro, ela vai receber um documento de que a bebida dela foi recolhida, porque a bebida dela vai ter que ser o quê? Apreendida e destruída. Sim, e aí depois, né? Isso aí eu não sei como é que a prefeitura está cuidando disso aí. Mas a pessoa fica, entre aspas, fichada para ver se não é reincidente, se eu acredito que deva ser por aí, né? E aí um questionamento que chega assim, ó, há um evento na cidade, um evento grande, dentro do evento é um evento privado, pode, mas se caso alguém montar um trailer, um local perto ali, uma carrocinha, vender com isopor, vender bebida, e alguém que está saindo desse evento passar e comprar uma bebida ali e sair bebendo, não pode. Não, se ele pode beber no evento. Mas no momento que ele sair do evento, nas imediações, em via pública, vamos pegar aqueles trailers. Vamos pegar o exemplo seguinte, tem um evento no Parque Medianeira. O evento está autorizado pelo município. Tranquilo. Agora o cara compra uma cerveja no evento e resolve sair. Né? Resolve sair. Ele está fora do evento. Ele está numa via pública. Né? Mas sempre ressaltando o seguinte, que se nós começar a pensar, mas se eu estiver na frente da minha casa, sentado numa cadeira, um calorão, esse verão aí, estiver na frente da minha casa, quietinho lá. Ia fazer o processo de tirar dúvidas aí. Você está dentro do pátio da residência, tranquilo, certo, né? E eu acredito o seguinte, aí o cara tá ali na frente da casa dele, na grade dele, porque o grande fiscalizador dessa lei, de tantas leis, é a própria população. Quem vai é aquela pessoa que se sentir incomodada. Aí vai no Código de Postura, Rafael. Mas já tem o Código de Postura que já prevê isso. O Código de Postura, ele exige um BO. Então, o Getúlio está na casa dele, está se sentindo incomodado, ele liga pro 190, liga, enfim, pro CIOSP. 153. Estou aqui. Tem uma galera aqui, estão incomodando, estão fazendo isso tudo. Vem a fiscalização, o Getúlio tem que pegar e fazer um registro, pessoalmente, na frente das pessoas que estão ali. O Getúlio não vai fazer. Por quê? Porque a fiscalização vira as costas e esse pessoal vem ali e detona com a casa do Getúlio. Entende? Então, essa é a diferença, porque muitas pessoas dizem, mas já existe e não deu certo, né? É uma diferença. Não precisa de registro, é a constatação, o som alto. Aí o Getúlio resolve o seguinte, ele resolve, sexta-feira de noite, ele vai lá para frente da casa do Pedro, com mais 30, 40, 50, 60, abre o porta-malas do carro, tira um isopor, entende? Abre as portas e põe um som lá a 1000 pelo Brasil. Aí é o seguinte, a fiscalização chega, ele desliga. Não tem como fazer o teste.
do som. Agora não. O som, tá ouvindo o som de fora? Tá ouvindo o som de fora? Esse som estridente de fora já é, sim, passível de uma ação da fiscalização. Então a gente estudou o código de postura, as coisas não foram feitas na perna, as coisas foram feitas com responsabilidade. Muito bem, são 8h30, então, mas lembrando, a lei ela vale da meia-noite às 7, não é 24 horas. Às 7. Existem muitos lugares que são 24 horas. Aqui é da meia-noite às 7. Meia-noite às 7. Então, se a pessoa quiser até as 11h59, 23h59 tomar uma cervejinha, pode, mas claro, sempre com moderação, cuidado. Então, da meia-noite às 7 horas já entrou em vigor, né? A gente vai ficar, com certeza, vai chegar fotos, vídeos de pessoas consumindo bebida alcoólica. Olha aí a lei, não está funcionando, enfim. Mas o grande fiscalizador é a população. Neste primeiro momento, então, como nós já reforçamos, será apenas um cunho educativo e a partir do mês de julho, sim, a aplicação da multa. Da multa pecuniária, Perfeito. Né? Isso aí. Então o prefeito falou essa semana que haverá panfletos, né, no primeiro momento. A gente está fazendo, embora não seja o papel do vereador, a gente está fazendo também uma campanha educativa nas redes sociais, nas nossas redes, e a prefeitura vai fazer, pelo que eu fiquei também conhecimento também através da Secretaria de Comunicação Social da prefeitura, que eles vão fazer para a própria fiscalização, distribuir. E a própria lei prevê que os estabelecimentos da noite têm que colocar cartazes informando da existência da lei. Eu acredito que tem tudo para dar certo, viu? Perfeito. Vereador, muito obrigado pela sua participação aqui no Bom Dia Cidade. Agradecemos demais essa visita aqui aos estúdios da CDN, esclarecendo dúvidas, então, da lei do sossego público que já está em vigor aqui em Santa Maria. Uma excelente sexta-feira para o senhor. Eu agradeço a oportunidade, e o nosso gabinete está sempre à disposição para esclarecer, né, em cima daquilo que deve ser, sempre transparente e compromissado com as coisas da nossa cidade. E parabenizo o trabalho de vocês, né? E vocês têm sido a voz, vocês e outras emissoras, é claro, mas mais recente a CDN tem sido a voz da população em tantas coisas boas, né? E tem coisas que se elogia,